Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Gostava que hoje pensássemos sobre os desejos do nosso coração, os quais muitas vezes fazem-nos olhar para o que nós desejamos, como também para estarmos atentos para aquilo que nós não queremos para a nossa vida. Por isso eu gostava que pensássemos o seguinte: temos desejado Jesus? Simples pergunta. Temos desejado Jesus? Temos tido cuidado também com as coisas que nos afastam de Jesus, como nos afastam também da sua igreja? Como saber se nós amamos Jesus de verdade? Então o título da mensagem de hoje é Abre os Olhos. E vamos abrir as Bíblias em Filipenses capítulo 3, versículo 1 até o versículo 11. Esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Filipos e mostra todo o seu amor para com a igreja, que ele considerava como sendo, olhando para o capítulo 4, versículo 1, como a sua joia e a sua coroa, sua alegria. E é precisamente por ter muito amor a esta igreja que sente a necessidade de se focar principalmente em três assuntos: a alegria em Jesus, o relacionamento entre os irmãos e avisar também a igreja perante falsos mestres que se estavam a infiltrar dentro da comunidade, deturpando assim o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Hoje iremos ver mais em pormenor como a igreja deve estar atenta aos falsos mestres, como também abrir os olhos para aquilo que Jesus fez. Então vamos ver o versículo 1. Quanto ao mais, aqui a ideia é um resumo de tudo o que foi dito até então. Irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, a mim não me é nenhum incómodo, e é segurança, a palavra aqui é estabilidade espiritual para vós outros, que eu vos escreva as mesmas coisas. Ou seja, Paulo está a dizer, eu não me incomodo de vos estar a repetir as mesmas coisas, porque isto serve para a vossa segurança espiritual. Então o amor de Paulo pela igreja levou a enfatizar a importância de sentirem alegria em Jesus, especialmente para quê? Para resistirem à perseguição, para cultivarem relacionamentos saudáveis dentro da comunidade da igreja, como também para as suas vidas pessoais. É importante termos e sentirmos alegria em Jesus para resistirmos aos momentos difíceis na nossa vida, para termos relacionamentos saudáveis uns com os outros, como também para as nossas vidas pessoais. Quando há alegria no Senhor, a igreja vive em unidade. Quando nós temos alegria no Senhor, a igreja irá viver em unidade. E ao viver em unidade, será capaz de resistir àqueles que tentam adulterar a palavra de Deus. Ou seja, quem vive com a intenção de dividir para reinar, nunca alcançará sucesso diante de uma igreja unida, pois somente o Senhor reina numa igreja saudável. Quem desejar dividir para reinar numa igreja saudável, nunca conseguirá, porque quem reina numa igreja saudável é o Senhor Jesus. Então Paulo sentia o desejo de advertir com mais veemência os falsos profetas que estavam infiltrados na igreja e que poderiam influenciar as pessoas com o seu falso ensino. Curiosamente, esses falsos profetas já tinham entrado em conflito com Paulo e Barnabé, levando-os até Jerusalém para serem confrontados pelos apóstolos e os anciãos, segundo Atos capítulo 15. O grande problema é que os falsos mestres faziam distinção entre judeus e gentios, desejando inclusive que homens gentios fossem circuncidados tal como os judeus para mostrarem que eram de Deus. Esta era uma prática cerimonial da velha aliança, isto é, antes da vinda de Jesus. Então, diante das alegações dos falsos mestres e as alegações de Paulo e Barnabé, o concílio, através de Tiago, deu razão a estes últimos. Quem tem razão neste diferendo é
Paulo e Barnabé. Como os falsos mestres então foram derrotados na sua argumentação, o que é que eles fizeram? Começaram a ir de forma sorrateira, de igreja em igreja, levando as pessoas a serem influenciadas por heresias. Por exemplo, eles já tinham influenciado a igreja na Galácia, levando-os ao engano. O apóstolo Paulo ficou inclusive surpreendido com a rapidez com que a igreja abandonou o verdadeiro evangelho. E escreve-lhes então uma carta forte, a carta aos Gálatas, expressando a sua admiração pelo facto de terem se desviado, como ele diz, para um outro evangelho, o qual não é outro, porque só há um evangelho, o evangelho do Senhor Jesus. Gálatas 1, 6 e 7. Então Paulo diz-lhes mesmo para ele não era nenhum incómodo repetir a verdade vezes sem conta, porque o mais importante para a sua vida era a vida espiritual da igreja. Para Paulo, a vida espiritual da igreja era inegociável. E tudo o que coloca em causa a vida espiritual da igreja, Paulo rejeitava. Por isso exorta-os veementemente contra os falsos profetas. Este é um enorme desafio para nós nos dias de hoje. Abre os olhos perante os falsos profetas. Vamos ver, versículo 2. Acautelai-vos. A palavra do acautelar significa cuidado, ou abre os olhos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Então, quando no texto bíblico nós vemos uma palavra a ser repetida 3 vezes num versículo, significa que o autor quer dar grande ênfase a algo muito importante. E Paulo instrui a igreja a abrir os olhos perante os falsos mestres. E como é que Paulo identifica os falsos mestres? Vejamos, de 3 maneiras. Primeiro, cães. Os judeus chamavam os gentios, sabem de como? Cães. Era um dos piores insultos naquela altura, pois os cães não eram considerados animais de companhia e nem eram tidos como animais fiéis. Eram considerados então imundos, pois comiam do lixo das ruas e vagueavam de lugar em lugar sem ter sítio para ficar. Paulo então inverte a situação. Faz-me lembrar quando eu era criança e quando me chamavam algum nome, eu dizia, quem o diz é quem o é. Não vou dizer o resto, não é? Mas quem o diz é quem o é. Paulo então diz aos falsos mestres, vocês é que são cães. Não são os gentios, vocês é que são cães. Porque diante de Deus, vocês continuam impuros, porque continuam a viver segundo a antiga aliança e não conforme a nova aliança inaugurada por Jesus. Vocês é que obrigam os homens a circuncidarem-se quando isso terminou. Em segundo lugar, Paulo chama-os de como? Maus obreiros. Sob o pretexto de edificar a igreja, os falsos mestres arruinavam, destruíam tudo, pois acreditavam que era através das suas obras e dos seus esforços que mais agradavam a Deus. E ao pensarem assim, consideravam que havia mérito na sua salvação e rejeitavam o sacrifício completo de Jesus. Ou seja, eu preciso de fazer alguma coisa, eu preciso de ser circuncidado, porque a obra de Jesus não é suficiente na cruz. Em terceiro lugar, Paulo vai dizer que eles são da falsa circuncisão. O significado da circuncisão era a morte para a natureza carnal. O interessante neste aspecto é que Paulo não usa o termo normal para circuncisão. Ele usa antes o termo usado para as pessoas que mutilavam os seus corpos. Qual a razão? Os judaizantes, os falsos mestres, acreditavam em Jesus, mas mantinham toda a lei cerimonial do Antigo Testamento. Não estavam preocupados com o significado espiritual dos seus atos, porque não desejavam compreender o verdadeiro significado da cruz. Com o sacrifício de Jesus na cruz, toda a lei cerimonial do Antigo Testamento chegou ao fim, embora a lei moral, os 10 mandamentos, permaneçam. Em Jesus nós morremos para a velha natureza carnal, não sendo necessário cumprir mais nenhum ritual do Antigo Testamento. Paulo afirma assim que aqueles que praticam a circuncisão fazem-no como se fosse mutilação, porque nada servia.
porque a circuncisão física terminou em Jesus. Gálatas 5:2. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então Paulo lutou contra esses falsos mestres que tinham a teologia errada. No entanto, deixem-me também chamar a atenção a isto. Paulo estava a lutar contra os falsos mestres que tinham a teologia errada. Mas na carta de João à igreja de Éfeso, estou a lembrar-me da pregação que eu ouvi na Convenção Batista Portuguesa, uma característica também de um falso profeta pode ser a ausência de amor pelas pessoas, mesmo tendo a teologia certa. Tenho, porém, contra ti que deixaram o vosso primeiro amor. E o primeiro amor não é, eu converti-me, aquela alegria. Não. Podes ter toda a teologia, podes ter tudo, sabes todas as confissões, mas se não tiveres amor pelas pessoas, isso pode ser uma característica de um falso profeta. Os pastores devem ser conhecidos então pelo amor a Deus e pelo amor às pessoas. Lembro-me das palavras do meu pai quando se reformou. Ele disse o seguinte lá em minha casa: o meu coração já não sente o mesmo amor por aqueles que me magoaram. Por isso é tempo de deixar o ministério. Não quero dar um mau testemunho. E, amada igreja, se um dia eu perder este amor, ou se perder a teologia bíblica, chamem-me a atenção. E se não me arrepender, mandem-me embora. Eu tenho que estar comprometido com a doutrina e com o amor. Se devemos então abrir os olhos para estar atentos aos falsos mestres, por outro lado, Paulo vai nos dizer a seguir que devemos também abrir os olhos para Jesus. Ao mesmo tempo em que devemos abrir os olhos para termos cuidado, nós devemos abrir os olhos para Jesus para celebrarmos aquilo que Jesus fez. Vamos ver, versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, depois de alertar sobre os cuidados necessários, o apóstolo Paulo começa aqui a definir termos, conceitos e, acima de tudo, a centralidade de Jesus, mais precisamente naquilo que ele fez por nós. Afirma assim que todos os cristãos, todos, são circuncidados como? De coração, ao reconhecerem que as suas ações não contribuíram em nada para a sua salvação. Para que fique mais claro, não há nada em nós de bom para Deus dizer, eu quero salvar-te. Não há nada de nós em bom, antes de sermos salvos, que Deus diga assim, eu quero salvar aquela pessoa. Então, se somos salvos, circuncidados de coração, é devido à sua maravilhosa graça. E graça é um dom imerecido. É algo que nós não merecemos e Deus ofereceu-nos. Em Jonas 2,9 nós vemos que do Senhor vem a salvação. Então Paulo contrapõe as três características dos falsos profetas com três características que fazem parte da verdadeira circuncisão dos cristãos. Serve também para abrirmos os olhos para a nossa vida. Então Paulo vem dizer que a primeira característica de um cristão, daqueles que são circuncidados de coração, tem o desejo de adorar a Deus. João 4:24, Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então a adoração do cristão deve ser feita em Espírito. E quando nós adoramos em Espírito, ela surge como fruto de um coração transformado. Em Salmos 19:14 nós vemos esta ideia, que nós cantamos na igreja, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, ao chegarmos a Deus por meio da fé, entregamos tudo o que temos a Ele para sermos usados para o seu louvor. Quando isso acontece, a nossa adoração, com toda a certeza, não será mais um simples gesto cerimonial. Quando nós sabemos aquilo que Jesus fez, nós deixaremos todos os rituais para nos entregarmos de todo o coração. O simples facto de desejarmos adorar a Deus é um sinal claro que somos salvos, porque o morto espiritual não tem vontade de adorar a Deus e muito menos viver como Ele deseja. Tens tido o desejo de adorar a Deus? Quando cantamos, fazemos por ritual
ou fazemos por estarmos agradecidos por aquilo que Deus fez por nós em Jesus? A segunda característica, vemos no texto, é que sentimos alegria de pertencer a Jesus. A ideia no original é forte. Temos alegria plena e transbordante, não pelo que conseguimos fazer, mas pelo que Jesus já fez. Nós celebramos a vida porque Jesus nos deu essa vida. Se fosse com base nos nossos méritos, nós não sentiríamos alegria na salvação, nem sentiríamos alegria em Deus. Além disso, nós cantamos no culto todo acerca dos feitos de Deus. Ninguém vai celebrar, eu vou celebrar a mim mesmo porque eu escolhi a Deus. Não, nós celebramos o Deus da salvação. Nós celebramos o Deus da graça, o Deus da misericórdia. Sim, há motivos para nos gloriarmos apenas em quem? Em Jesus. E por isso reunimos aqui enquanto igreja para o seu louvor. E lutamos diariamente para viver como Jesus viveu. Temos sentido alegria por sermos de Jesus? Caso não, abre os olhos para Jesus e vê aquilo que Ele fez. Terceira característica daqueles que são cristãos é que não confiamos na carne. Então os judeus colocavam a sua confiança nas suas raízes, na sua linhagem e nos rituais, na circuncisão. Eram atos exteriores como sinal de pertença a Deus. Paulo, neste versículo, mostra que a nossa salvação não tem por base os nossos esforços. Coitados de nós. Se a salvação dependesse do meu esforço, eu temeria todos os dias. Nem tão pouco continuamos a ser salvos por aquilo que fazemos. Medo. Já imaginaram? Pensem nos momentos mais difíceis da vossa vida. Se vocês continuassem a permanecer salvos devido às vossas ações, o que é que aconteceria? Estariam desgraçados. Todos nós. Nunca obteremos a salvação por qualquer coisa que tenhamos feito. Por isso, meus irmãos, um cristão orgulhoso, um cristão arrogante é um contrassenso. Aliás, eu acho que nós não podemos dizer ou não devemos dizer na mesma frase cristão arrogante. Porque se é cristão não pode ser arrogante. Se é cristão não pode ser orgulhoso. Nós devemos ser conhecidos pela humildade. É isso que Paulo disse no capítulo 2. Consideramos os outros superiores a nós mesmos. Nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Da nossa humanidade, nós não podemos esperar nada de bom. E por isso, perante os desafios que enfrento e perante os desafios que enfrentei nos últimos tempos, a minha oração foi esta, que não possam ver o meu eu, mas possam ver Jesus em mim. E meus irmãos, alguns já me conhecem aqui, mas a minha oração é mesmo esta, que não possam ver o meu eu, porque é terrível, e ver Jesus em mim. Tanto é que há muita gente que me conhece, quando eu peço para falar, já recebi logo mensagens e as pessoas todas, cala-te, Jonatas, não fales, porque estavam com medo do meu eu. E se calhar com alguma razão, não sei. Mas das coisas mais tristes é ver o eu da pessoa agir diante das provações, diante dos problemas, sabendo o que Jesus fez pela sua vida. Eu não posso agir na minha carne, porque não foi a minha carne que me salvou. Eu tenho que agir com base na graça, porque foi a graça que me salvou. Então Paulo, ao afirmar estas palavras, está ao mesmo tempo a dizer que para Deus não há diferença entre o judeu e os gentios. Os gentios são os não-judeus. Desde que reconheçamos que Jesus é o nosso Salvador e Senhor, pedindo-lhe perdão pelos nossos pecados. Não vale a pena confiarmos na nossa linhagem. Não interessa se vens de uma família cristã ou não. Não vale a pena confiarmos nos nossos rituais. Em Jesus nós somos um. E se formos uma igreja dividida, estamos a anunciar ao mundo uma mensagem contrária ao que Jesus fez na cruz. E Paulo vai nos dizer o seguinte, isto é tudo muito bonito, mas agora olhem para o meu exemplo. Porque ele fechou os olhos para o seu eu, para abrir os olhos para Jesus. Vejam isso, versículo 4 até o versículo 6. Bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo apresenta 7 aspectos que faziam dele um judeu exemplar. Genealogia, nacionalidade,
cultura, prestígio, educação, religião e perseguição aos cristãos. Nos aspectos que os falsos mestres achavam que eram importantes, Paulo diz, eu fui exemplar. Naquilo que para vocês é importante, eu fui exemplar. E no fundo, Paulo está a dizer-lhes o seguinte, se a fé tivesse por base o currículo da pessoa, eu, ao pé de vocês, eu seria um doutorado. Mas será que Paulo estava a dar valor ao seu currículo? Será que nós damos valor ao nosso currículo espiritual, ficando orgulhosos com aquilo que nós fizemos, achando que isso nos dá protagonismo ou destaque perante as pessoas? Eu não quero pensar muito no que Deus fez através de mim, a não ser nas coisas que eu, Jonatas, tenho de melhorar. Porque se há algo que eu faço perto do bom, é sempre Deus através de mim. Por isso eu não me posso orgulhar de mim mesmo. Este exercício é fundamental para não me achar que eu sou alguma coisa. Às vezes quando eu falo disto, as pessoas dizem assim, Jonatas, tu quando dizes que és um Zezinho ou que és um Zé Ninguém, tu tens se calhar uma baixa autoestima. Não. Todos nós lutamos com uma grande autoestima. E se nos acharmos que somos grandes coisas, nós vamos achar que as pessoas nos devem alguma coisa. Eu sou sempre um servo nas mãos de Deus. Ou então vou achar que as pessoas me devem alguma coisa. Imaginemos que eu tenho um gesto qualquer de cuidado para com a Arinda. E se eu achar que sou alguma coisa, eu vou ficar a achar que a Arinda me deve alguma coisa. Mas ela não me deve rigorosamente nada. Porque quando eu cuido da Arinda, no pouco que cuido, é sempre Deus através de mim. Será que já usámos o nosso currículo para nos fazermos valer diante dos homens e diante de Deus? Tentando mostrar que somos merecedores de algo? Eu mereço porque já fiz isto. Hoje estávamos a falar com algumas pessoas, até me surpreendi. Não é? Uns já dizerem que já estão há 7 ou 8 anos aqui na igreja. Eu já há 11, outros há 5. Será que nós já achamos que isso nos dá autoridade sobre alguém? Será que achamos que o nosso currículo faz-nos ser superiores a alguém? Eu, como vosso pastor, digo-vos que sou um igual a vocês. E nunca permitam, e repito isto de forma séria, nunca permitam que eu me ache mais do que alguém. Sou um simples servo que vive para servir a Deus ao servir-vos diariamente. Nunca pensem que eu sou superior a alguém. Inclusive, eu tenho algumas coisas que faço para mostrar-vos isso. No final do culto, muitas vezes eu deixo para a plateia para dizer, eu sou igreja convosco, eu não estou acima da igreja, eu sou igreja convosco. Eu servi a ceia com a minha esposa para dizer que eu sou um servo como os outros. Não tenho estatuto diferente, tenho responsabilidades diferentes. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Então, neste versículo encontramos termos usados na linguagem comercial, ganhos e perdas. Paulo utiliza estas expressões para descrever a salvação que encontrou em Jesus como as suas consequências. Ou seja, tudo o que tinha valor para o ser humano, na verdade, isso não contribui em nada para a sua salvação. Paulo viveu as palavras que Jesus disse em Mateus 16, 24 e 25. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrá-la-á. E continua a afirmar esta verdade, versículo 8. Sim, de veras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, todas as coisas que Paulo tinha conseguido e tinha realizado, os 7 aspectos mencionados, Paulo considerou tudo como lixo. Sabem qual é a palavra no original? Esterco. Por amor a Jesus. A palavra lixo ou esterco era usada para a comida dos cães, estabelecendo assim a ligação entre as pessoas que valorizavam o seu currículo espiritual e os cães. Quando escreveu aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 10, versículo 17, explica que quando entendemos que somos salvos pela graça, então só nos podemos gloriar em Deus.
Aquele, porém, que se glorie-se no Senhor. Que era uma citação do profeta Jeremias, capítulo 9, versículo 29, que devia ser conhecida por aqueles judeus. Talvez assim possamos compreender porque é que Paulo, no capítulo 1, versículo 29, refere a fé e o sofrimento como dons da graça de Deus, pois não é a ausência do sofrimento que percebemos se Deus nos ama. Percebemos que Deus nos ama porque Deus enviou o seu único Filho para dar a sua vida por todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados. Por isso, Paulo, no versículo 1, diz e desafia a igreja a ter a sua alegria centrada em Jesus. Então abre os teus olhos perante os falsos mestres. Abre os teus olhos para Jesus. E abre os teus olhos para o que tu tens em Jesus. Versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede da fé baseada na fé. Então, para os cristãos protestantes, uma das doutrinas mais importantes é a doutrina da justificação pela fé. E para a semana, então, nós vamos falar sobre o que significa a doutrina da justificação pela fé, que basicamente significa que somos incapazes de nos salvarmos, que isso envolve expiação, propiciação e que envolve redenção. Em Jesus, nós somos declarados justos. E podemos viver, versículo 10 e 11, o poder da ressurreição que há em Jesus Cristo. E é isso que Paulo vem a dizer no versículo 10 e 11, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então o anseio de Paulo era conhecer cada vez mais a pessoa de Jesus e viver com ele. Jesus sofreu, Paulo estava pronto para isso. Jesus morreu, Paulo estava pronto para morrer por amor a Jesus. Jesus ressuscitou dos mortos, Paulo desejava o mesmo. Então o que te tem fascinado ao ponto de desejares abrir os teus olhos? Abre os olhos, tanto para o mal, ao teres cuidado, que é para o bem, para contemplares aquilo que Jesus fez por ti. Vamos abrir os olhos para o que é verdadeiro e importante em Jesus e assim viver o seu amor todos os dias para mostrarmos ao mundo o que realmente importa. E quando vivermos assim, nós seremos um só rebanho no Senhor. Que Deus nos abençoe.